Olá pessoal, tudo bem? Animados para a aula de hoje? Me falem aí no chat. Estão animados? Estão cansados? Como foi o dia de vocês, de ontem, a semana de vocês? O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né, é o sangue e tecidos hematopoético e sanguíneo, né? Bom, nessa aula de hoje a gente vai entender, né, a composição do sangue, como ele é composto, como ele é formado, o que tem, né, de diferente desses tipos de tecido e a função de cada um deles. Vamos começar? Bom, o tecido hematopoético e sanguíneo. Primeiramente, a gente vai falar sobre o sangue, né? O tecido sanguíneo. Só lembrando aqui pra vocês, primeiramente, só lembrando que, né, eu disponibilizei no chat um link, né, para que vocês assistam um vídeo, né, relacionado a esse conteúdo. E ele é bem interessante, esse vídeo. Bom, o sangue, ele corresponde a aproximadamente cerca de 7 a 8% do nosso peso corporal, né? E quando por exemplo, em um homem jovem, né, com 70 quilos, a quantidade de sangue chega de 5 a 6 litros. E quando é em uma mulher jovem com cerca de 60 quilos, o sangue corresponde a de 4 a 5 litros de sangue, né, no corpo desse indivíduo. E o volume sanguíneo ele vai reduzindo de acordo com a idade, né? Porque se for uma criança menor, por exemplo, a quantidade de sangue presente encontrado no seu corpo é menor. Bebê também é menor, né? Varia de acordo ao tamanho e o peso dessa pessoa, né? E o sangue, ele é formado pelo... Não, só um minuto. O sangue, ele parece um líquido homogêneo, né? De primeira impressão, quando você observa, ele parece um líquido homogêneo. No entanto, quando se faz a observação microscópica, né? É possível observar que ele é um líquido heterogêneo. E ele é composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou leucócitos, plaquetas também, que não chega a ser um tipo de célula, né? Mas ele também é encontrado dentro do sangue, e plasma. O plasma, ele corresponde a cerca de 60%, de até 60% do volume do sangue, né? E ele é a parte líquida. Como se, não sei se vocês já observaram, que às vezes a gente se corta, né? E aí, ou fica um sangue em algum lugar depositado assim, ele tipo coalha, né? No fundo tipo do recipiente, como se tem aqui nessa imagem, né? E aí em cima fica como se fosse uma águazinha. Essa água é o plasma. E dentro, nessa parte de baixo, que fica coalho, né? Coalhado,
a gente se tem os glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, entre outros, né? E como eu já tinha falado para vocês antes, a quantidade de cada componente desses no sangue ele pode variar de acordo com o sexo e a idade da pessoa. Algumas doenças, como por exemplo a anemia, ela também pode causar algumas modificações nos valores normais dos componentes do sangue. Nessa imagem aqui a gente pode observar os glóbulos vermelhos, né? Aqui no centro, né? Dá para você observar os glóbulos vermelhos e dentro, no interior aqui dessa artéria a gente observa eles, né? Os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias. E elas são as células que são encontradas em maior quantidade nos humanos. Ela possui a forma de um disco côncavo, né? Um disco curvadinho assim, no centro, né? Ele é côncavo de ambos os lados. É como se fosse um pratinho, digamos assim. E ela não apresenta núcleo. Os glóbulos vermelhos eles são produzidos pela medula óssea. São ricos em hemoglobina, que é uma proteína cujo pigmento, né, é vermelho, que é esse pigmento, essa hemoglobina que dá a cor e a característica do sangue. E os glóbulos vermelhos têm a função tem a propriedade de transportar o oxigênio, né, através do sangue pelo corpo todo. E ele tem importante função, um importante papel na respiração. Os glóbulos brancos, como dá para se observar aqui, ó, nessa imagem, através da microscopia eletrônica, né? Eles também são chamados de leucócitos. São também produzidos na medula óssea, né? E eles são células especializadas na defesa do organismo. E na defesa do organismo que pertence ao sistema imunológico. Eles têm função de destruir qualquer agente estranho, como por exemplo bactérias, vírus, substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo e causam infecções e doenças, né? Quando, por exemplo, uma bactéria adentra o nosso corpo, né? Ou um determinado vírus, são os glóbulos brancos que eles são responsáveis por destruir, né? Esses agentes estranhos que vão nos causar algum mal, né? E dentro desse sangue, desse grupo de glóbulos brancos, há diferentes tipos, né? Com diferentes formatos, tamanhos e formas de núcleos, né? Como por exemplo, ó, nós temos os neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e os linfócitos. Os leucócitos, né, ou glóbulos brancos, eles são maiores que as hemácias. E porém a quantidade dele que a gente tem no sangue é bem menor do que a quantidade de hemácias. E porém, quando o organismo ele é atacado por agentes estranhos, o número de leucócitos ele aumenta significativamente. Isso porque para ajudar no combate mais rápido
e eficaz, né, desse patógeno. A gente também tem as plaquetas, né, também são encontradas no sangue, são também chamadas de trombócitos. E como dá para você observar aqui nessa imagem, né, só que está identificada em amarela é a plaqueta, né? Elas não são células, mas são fragmentos celulares e a sua principal função está relacionada na coagulação sanguínea, né? Quando ocorre um ferimento com um rompimento dos vasos sanguíneos no nosso corpo, por exemplo, as plaquetas elas se aderem nessas áreas lesionadas e produzem uma rede de fios que impedem a passagem das hemácias e retém o sangue. Eu sei que vocês já devem ter observado quando a gente se corta, né? Logo se forma uma camada assim por cima do ferimento, como se fosse tipo sangue coalhado. Então, são as plaquetas que têm essa função. Elas têm essa função de formar essa barreira para impedir e reter que saia mais sangue, né? Essas plaquetas elas estão presentes em cada gota de sangue e o seu número é de aproximadamente 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue em condições normais de saúde. Já nessa outra imagem aqui, a gente pode observar o plasma, né? Que o plasma ele é a parte líquida do sangue. Né? Nessa imagem aqui, a gente observa aqui em cima ó, o plasma, a presença do plasma, né? Todos os outros constituintes eles estão agrupados logo abaixo, né? E o plasma está em cima. Ele é a parte líquida. E o plasma ele é um líquido de cor amarela e ele corresponde a mais da metade do volume do nosso sangue. Ele é constituído por uma grande quantidade de água, mais de 90%, onde encontram-se dissolvidos nutrientes como glicose, lipídios, aminoácidos, proteínas, sais minerais, vitaminas, o gás oxigênio, alguns hormônios e também os resíduos produzidos pela célula, como por exemplo o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas por nosso corpo. Todas essas substâncias elas podem ser encontradas no plasma. O sangue ele foi descoberto na real, ele pode ser dividido, né, em alguns tipos, né? E os tipos sanguíneos, eles são sistemas de classificação desse sangue. Eles foram descobertos no século XX pelo médico Carro Landenester, né? E para a espécie humana, os tipos sanguíneos mais importantes são o sistema ABO e fator RH. No sistema ABO, por exemplo, há 4 tipos de sangue, tipo sanguíneo. A gente tem o A, B, AB e O. Os tipos possíveis de doação compatíveis são o tipo A, ele recebe do A e O e doa para o A e AB. Já o tipo sanguíneo, ou o tipo B, tipo sanguíneo B, ele recebe de B e O, né? E doa para B e AB. Do tipo AB, recebe de A, B, AB e O e doa para AB. O tipo O recebe de O e doa para A, B, AB e O.
Ou seja, o tipo sanguíneo O, ele é também chamado de doador universal, né? Ele pode doar o sangue às pessoas portadoras do, do tipo sanguíneo O positivo, né? Ele pode doar para todos os tipos sanguíneos e ele recebe do O também, né? E o fator RH, ele funciona independente do sistema ABO e ele está relacionado com a produção de um antígeno localizado na membrana plasmática das hemácias. O tecido hematopoético, vamos lá, elas são células, esse tipo de tecido, ele tem por significado, né? Ele é um tipo de tecido conjuntivo, responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa. Ele se localiza no interior de alguns tipos de ossos e esse tecido é o precursor da medula óssea vermelha. Ele vem o nome hematopoético, ele vem do grego hematos, que significa sangue, e poese, que significa formação e origem, ou seja, esse tecido ele dá origem ao sangue, né? A medula óssea, durante a infância, né, grande parte dos ossos do corpo possui esse tipo de medula. Já na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos pélvicos, no osso externo, né, nas costelas, na clavícula e na fase embrionária as células sanguíneas elas são formadas no baço e no fígado. O sangue e essa medula óssea ela é dotada de fibras reticulares e células tronco-medulares, né? Tais células elas são multipotentes, ou seja, elas podem dar origem aos diversos tipos de células sanguíneas e elas são descendentes das células tronco embrionárias, as células tronco, né? A multiplicação dessas células tronco produz tanto células filhas, que se comportam como células multipotentes, quanto células que se diferenciam em vários tipos do sangue, né? Numa primeira fase de diferenciação, as células tronco elas dão origem a duas linhagens celulares, que primeiramente eles dão origem às células troncos mieloides e às células tronco linfóides. As células troncos mieloides, elas originam as hemácias, né? Como nessa imagem aqui você pode observar que as hemácias, elas nessa imagem que você pode observar as hemácias, que elas são células produzidas a partir do tecido hematopoético, né? E elas são células originadas do tronco mieloide. Que esse tronco mieloide ele origina as hemácias e as plaquetas e os leucócitos, né? Já as células troncos linfóides, elas dão origem aos linfócitos B e T. Em humanos, os linfócitos, em mamíferos, perdão, os linfócitos B, eles passam por uma diferenciação celular dentro da própria medula óssea, né? No caso do linfócito T, suas células elas são percussoras, se deslocam da medula óssea para o timo,
local onde que essa diferenciação é concluída. O timo, ele é um órgão que se localiza no osso externo, né? Que o osso externo, ele está localizado próximo às costelas, né? Assim, à frente do nosso corpo. E ele é dotado de tecidos linfóides. Quais as funções do sangue, né? Tem como, por exemplo, a função de levar oxigênio e nutrientes para as células do corpo, retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como por exemplo gás carbônico produzido na respiração celular, e também tem a função de conduzir os hormônios pelo corpo, né? Através do sangue também, que o alimento ele é repassado para todas as células do nosso corpo. E bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? E eu peço que vocês assistam o vídeo e façam no caderno de vocês uma resenha, né? Uma resenha, que nessa resenha ela contém desenhos que representem, né, as células do tecido sanguíneo e hematopoético, né, que origina esse tecido sanguíneo. E a partir de então que vocês mandem essa resenha via chat do WhatsApp. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.